Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Adriana Rodrigues, designer de interiores e projetista de Promob. E hoje iniciaremos a nossa aula 6, onde o foco é mobiliário e ergonomia. Nosso grande objetivo hoje é mobiliar o espaço, respeitando a circulação e o conforto de quem usa o ambiente. Antes de abrirmos a biblioteca, precisamos entender o que é ergonomia. No design, ela é a ciência que adapta o mobiliário ao ser humano e não ao contrário. Por exemplo, uma mesa muito alta ou muito baixa causa desconforto e dores musculares. A altura ideal de trabalho é aquela onde os seus cotovelos ficam em um ângulo de 90 graus em relação ao tampo. Criando a escrivaninha do zero. Vou mostrar para vocês que não precisamos ficar presos aos módulos prontos. Como a biblioteca padrão não tem a escrivaninha exata que planejamos para este dormitório de hóspedes, vou criá-la do zero. Para essa escrivaninha, utilizaremos as seguintes medidas técnicas nas propriedades do Promob. A largura dela é 1000 milímetros, a altura 750 milímetros, a profundidade de 600 milímetros. Um detalhe de ouro: usaremos uma gaveta de 160 milímetros de altura e um tamponamento de 30 milímetros. Isso nos garante um espaço livre para as pernas de 560 milímetros, permitindo o uso confortável da cadeira sem risco de lesões no joelho. Vamos lá. Vou em módulos, dormitório, bancadas sem rodapé, gaveteiras, seleciono a primeira gaveta, arrasto e solto. Esse gaveteiro terá uma largura de 970 milímetros, a altura de 160 milímetros e a profundidade de 580 milímetros. Vou tamponar esse gaveteiro. Selecionado o gaveteiro, botão direito, tamponar. Vou usar essa vista frontal, vou iniciar o tamponamento pelas laterais. Clico aqui, clico com o mouse na outra lateral, em cima, embaixo, ok. Apareceu minha gaveta tamponada. Agora vou ver se está com as medidas corretas. Calcular distância, clico no primeiro quadrado, no segundo quadrado. Ele me deu uma medida de 568, não tá com 600 milímetros. Eu vou copiar essa medida que tá aqui, desse tamponamento. Esse tamponamento, ele tem que tampar essa porta da gaveta. Então, vamos ajustar isso aqui. Clico no meu tamponamento, clico 2 vezes no meu tamponamento, venho nessa seta aqui, vou em painel de ferramentas e seta. Quanto que falta para chegar no meu 600 milímetros? Vou usar a calculadora aqui. Eu quero 600 milímetros de profundidade, menos o que ele me deu ali, que tem a profundidade que foi feita. Colar aqui. Falta 32 milímetros para dar 600. Venho nessa seta verde acionada, seta, desço em dimensão, profundidade e coloco 32 milímetros. Ó, ele tampou a frente da gaveta. Venho em calcular distância, clico no primeiro quadrado, no segundo quadrado, e agora tá os 600 milímetros de profundidade.
Eu vou ajustar também essa lateral, clico 2 vezes na seta, vou em ferramentas, em seta, desço em dimensão, aonde está a profundidade e coloco 32 milímetros, aplicar. Nesse tamponamento de baixo, clico 2 vezes na seta, aciono a seta, painel de ferramentas e propriedades, seta, desço em dimensão, profundidade 32 e aplicar. Nessa outra lateral, seleciono a seta, venho em painel, seta, dimensão e coloco 32 milímetros. Finalizou. Olha como que fica. O gaveteiro tem que estar alinhado, a frente da gaveta tem que estar alinhado com essa lateral. Ficou alinhado. Agora, para agrupar esse tamponamento e o gaveteiro, seleciono o tamponamento, pressiono o Ctrl, seleciono o gaveteiro, botão direito em agrupar. Essa minha escrivaninha tem que estar a 750 do chão, em relação ao chão, que é a altura ideal. Vou ajustar ela aqui no ambiente. Eu tenho que considerar essa altura dessa gaveta aqui, que eu tamponei com MDFs de 15 milímetros. Aqui aparece a dimensão, calcular a distância para ver quanto que tem aqui. Tudo tem 190 milímetros. Então, eu tenho que considerar essa altura. Fazer o cálculo aqui, 750, que é a altura, 750 milímetros, que é a altura ideal que tem que estar em relação ao piso, menos 190 dessa gaveta. Vai sobrar 560. Vou ajustar aqui. Essa cota que tá aparecendo aqui para mim em relação ao meu rodapé. Tenho que descontar a altura do rodapé para ajustar aqui a minha escrivaninha. Vou colocar aqui, vou aproximar ela. Essa cota aqui de 200, ela tem que estar próxima à cama. Zero essa cota aqui. O meu rodapé, deixa eu ver a altura do meu rodapé. Meu rodapé é de 100 milímetros. Como é 560, então essa cota aqui eu vou descontar 100, 560 menos 100 milímetros, vai dar 46. Vamos ver se está correto. Venho em calcular distância, clico nesse ponto do canto aqui, nesse quadradinho do canto, e clico nesse canto aqui, que é o finalzinho da cama em relação ao chão. 75, tá correto. A cadeira, um detalhe também, além da mesa, fiquem atentos a estes pontos. A cadeira ergonômica deve ter o apoio lombar, ajuste de altura para manter a postura correta. Também o posicionamento do monitor, o topo da tela deve estar sempre na altura dos olhos. As prateleiras, para evitar esforço excessivo, o ideal é que fiquem instaladas entre 1,20 m e 1,80 m de altura. Vamos inserir aqui as prateleiras. Vem em módulos, painéis. Aqui são as espessuras dos MDF. Eu vou selecionar de 25 milímetros. Vou pegar o MDF nesse posicionamento deitado, arrasta e solta. Não quero na dimensão do ambiente, eu vou ajustar a dimensão desse MDF. Ele tem que ter 1000 milímetros. Vou medir aqui para vocês verem a minha escrivaninha. Clico aqui e clico aqui. Tem 1000 milímetros. A prateleira tem que ter 1000 milímetros de largura.
Painel aqui, 1000 milímetros de largura, Enter. A altura é a espessura do MDF, não mexe, já está configurado. E a profundidade de 350. Vou reposicionar essa prateleira em relação à minha escrivaninha. Vou ajustar essa altura. Eu quero que essa prateleira inicie a 1,5 m de altura em relação ao chão. Até o final da minha bancada já tenho 750. Então, eu venho nessa cota aqui, cota inferior que está aparecendo 280, e digito 750, Enter. Vamos ver se está correto. Calcular distância. Clico nesse ponto do final da prateleira e clico nesse ponto final da minha bicama e venho aqui nessa lateral. O eixo Z está me dizendo que a minha prateleira está a 1.500 do chão. Está correto. 1,50 m. Vou duplicar essa prateleira, ferramenta de arranjo, um número maior que 1 aqui. Quero 2 prateleiras, quero uma distância entre elas de 400. Agrupar esses itens e inserir. Venho aqui no meu metalão, arrasto aqui, vou ajustando. Aqui essa cota de 270 é a cota superior, vou colocar 50 milímetros. Vou colocar aqui o meu monitor em decore. Eletrônicos, computador, arrasta e solta. Vou reposicionar ele em cima da minha escrivaninha. Torto, pronto aqui. Arrasta aqui, soltei. Vou movimentando também aqui. Vou movimentar na seta menos, seta verde menos, número negativo. Vou ajustando aqui. Vou acrescentar a minha cadeira, decore em escritórios, cadeiras. A cadeira ergonômica é essa. Na minha decoração, eu usei outra cadeira. Vou em favoritos, a minha cadeira que eu já tenho as medidas configuradas. Vou redimensionar a minha cadeira aqui, posicionar ela. Ela tá centralizada com a minha escrivaninha, ok. Meu computador. Viram como o design técnico e a ergonomia andam juntos? Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica de Promob e design. Curtam, compartilhem, até a próxima aula!